Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Akira Saito e vamos para mais um vídeo, mais um bate-papo sobre Budô. E hoje vamos falar sobre kimono. É tudo igual? Primeiro porque a palavra correta não é kimono, né? Kimono é simplesmente porque no Brasil ficou conhecido como a vestimenta das artes marciais, ficou comumente conhecido como kimono, né? Kimono em japonês é uma vestimenta mais tradicional, mas não tem nada a ver com a vestimenta de treino, né? Então, para vestimenta de treino, o termo correto é gi, né? Então, de forma geral, você pode chamar de dogi, né? Que é uniforme do caminho, ou especificamente para cada arte marcial. Então, se você pratica judo, então você usa judogi, né? Se você pratica karatê, você tem o karategi, né? Se você pratica iaido, iaidogi, kendo, kendogi e assim por diante. Então, o correto é chamar de karategi, né? Ou, no caso, de cada arte marcial. Então, kimono é simplesmente como é conhecido no Brasil. E eles são todos iguais, né? Obviamente que não, né? E isso faz realmente diferença? Isso depende muito, né? Se você for para o Japão, é super comum você encontrar o mestre, né, do dojo, né? E quando eu estou falando mestre, você está falando de pessoas altamente graduadas, 7º, 8º, 9º, 10º dan, e ele vai estar lá vestindo um karategi de marca, né, vamos dizer assim, de iniciante, ou em algumas vezes um karategi surrado, né? Porque para aquela graduação, para um mestre, realmente não vai fazer diferença nenhuma, né? O seu grau de humildade e simplicidade é tamanha que o seu uniforme, o karategi, a marca em si, não faz diferença nenhuma. E isso é importante, né? Você manter dentro do seu pensamento, né? Então, é onde há os paradoxos das artes marciais. E o que torna a arte marcial interessante, né? Porque os conceitos, eles dependem muito do seu nível de conhecimento. Então, às vezes, o que é muito importante para quando você é um jovem, né? um graduado ainda que está começando a trilhar o caminho, vários aspectos são extremamente importantes, né? E depois de algum tempo você vai... Não é que ele não é importante, né? O que está por trás disso é que se torna mais importante, né? Então, é comum quem ainda não é faixa preta, né, ver ali na faixa preta, né, no material, né, na faixa em si, algo, né, que desperta um grande desejo, né, e depois que você obtém a faixa preta, que você obtém as altas graduações, é comum você ver os mestres dizendo que a graduação não é algo tão importante. Mas então, de novo, isso na perspectiva de alguém altamente graduado. Então, você não ter graduação nenhuma e dizer que a graduação não é importante não faz sentido, né? Isso só faz sentido nas palavras de um mestre altamente graduado. Então, o karategi, ele tem o seu grau de importância dependendo, obviamente, de onde você esteja, né? Então, por exemplo, você vai competir, né? Então, dentro da competição, o karategi, ele é extremamente importante, né? Não tem como você dizer que os karategis são todos iguais, que não vai fazer diferença, né? Vou colocar um exemplo de um atleta de kata. Não, mas o que importa é o kata dele e não o karategi. Em partes, isso está correto, né? A técnica tem que estar, obviamente, né, na prioridade, né, obviamente. Mas o externo, até porque nós estamos falando de uma competição, e o fator performance, ele está diretamente ligado também à sua vestimenta, né, ao seu karategi. Então, neste caso, as marcas de karategi têm as suas diferenças, né? Então, cada marca, principalmente as japonesas, elas desenvolvem, né, um trabalho em relação não somente ao corte, ao modelo, mas também ao material usado. Então, eles estão sempre em desenvolvimento de um tecido que possa trazer um melhor aproveitamento, né, um melhor rendimento, e sem deixar de lado a parte tradicional, né? Então, sem que eles abram mão
de um formato tradicional, mas podendo oferecer, né, um melhor material. Então, cada empresa tem um desenvolvimento de tecido, né, e também tem esse desenvolvimento do padrão de modelo, né? Então, as tendências relacionadas à competição de kata, por exemplo, sempre vêm das empresas japonesas, né? E aí você vai ter lá, né, Shureido, Hirota, Tokaido, Tokyo-do, a mais nova agora, a Hayate. Então, cada uma delas tem o seu próprio padrão de desenvolvimento em relação a tecido e também a modelos. Fora as empresas japonesas, tem também as empresas estrangeiras, né, que a cada dia aparece uma empresa nova, né, que também tem o seu desenvolvimento e cada um tem a sua peculiaridade. Então, eles são todos iguais? Não, eles são diferentes e aí é preciso que você veja qual é qual é o seu interesse, né? Então, você precisa testar, você precisa provar, até porque o biotipo das pessoas são diferentes, então determinado karategi, às vezes para uma pessoa cai muito bem e para outra pessoa nem tanto. Às vezes para um determinado estilo, aquele modelo fica muito bem apresentável e de repente para outro estilo, não. Então a densidade do material, né? Então isso tudo é importante e isso faz diferença no caso da competição, né? Quando você fala de comitê, é a mesma coisa. Os karategis hoje de comitê, eles tiveram uma evolução no sentido de perder peso, que é uma coisa impressionante, né? Quem do passado, da qual a gente lutava com o mesmo karategi de lona que a gente fazia kata, você ia lutar, hoje é a mesma coisa que você não estar usando nada, né? Ah, mas isso vai fazer diferença na hora? Sim, porque é um item a mais que você tem para você poder desenvolver uma melhor performance, né? Então, para a competição, é necessário que você esteja atento, né, às novas tendências, e não tendência em relação à modinha, né? Muita gente também se deixa levar pela modinha, mas a tendência relacionada às novas propostas, né, a um trabalho científico, então para o desenvolvimento de um material mais leve. Obviamente, é muito simples, né? A matemática é muito simples, né? Eu tenho que fazer, né, 6, 7, 10 lutas, né? Se eu tiver com um material pesado e um material mais leve, qual é que vai poder me dar um melhor rendimento no decorrer do campeonato? Quando eu estiver lá na 8ª, na 10ª luta, né, qual é o que vai me dar mais vantagem? Um material mais pesado ou um material mais leve? Então isso é simples de entender. Então o karategi, ele realmente tem uma importância e não são todos iguais, né? Em relação ao parte tradicional, né, o que eu uso no dojo. No dojo, ele vai fazer diferença? Isso é uma pergunta que você tem que fazer para si mesmo, né? Não há uma regra que diz que você é obrigado a usar um determinado karategi, porque isso faz parte enfim, do planejamento ou do próprio Budô, né? O karategi, ele é algo que é muito pessoal, né? Então, eu prefiro usar um karategi que seja de determinada marca, né? E esse karategi que, né, é desenvolvido por essa marca, atualmente ele segue um padrão um pouco mais esportivo, ele é mais curto em determinado lugar, é mais comprido em outro lugar, e isso impede, porque o dojo onde eu treino é um dojo tradicional, e aí eu vou estar usando um karategi que a modelagem é de competição. Isso não faz diferença nenhuma no sentido de regra, né? O dojo, ele não vai estipular que você não pode treinar com um karategi que de repente é voltado para a competição. Os karategi, eles são feitos exatamente para o karatê, né? Então não há nenhuma norma que proíba você de usar um karategi que é feito para o karatê dentro do dojo, né? Obviamente que você tem que, hoje o treino é de kata, especificamente treino de kata, e você vai um treino com um karategi de comitê, que, né, como eu disse, né, desenvolveu materiais mais leves. Então, quando você desenvolve um material muito leve, obviamente ele fica sem um pouco do caimento, né, porque exatamente, né, ele foi projetado para ser leve, não para dar a visão estética
de técnica, né, de base. Então, é óbvio que a vestimenta não está de acordo com a proposta do treinamento. Então, mas isso não é uma regra, não é algo proibitivo. Então, existem essas diferenças, né, dentro da prática do karatê, e existem inúmeros modelos, né, desde o mais simples, né, do karatê-gi ali iniciante, até os karatê-gis, né, que são feitos sob encomenda. Né? E aí entra um outro ponto, né? Ah, mas eu gosto de um karatê-gi que seja um pouco mais comprido na perna, mas que seja mais curto no braço. Hoje existem, né, empresas, né, no Brasil existe também, empresas que produzem o karatê-gi sob medida, né? Então é algo que é essencial, é necessário, isso vai de cada pessoa, né? Então se você tem condições de encomendar um karatê-gi sob medida, você vai se sentir muito melhor, né? Exatamente porque é algo feito exatamente para você, dentro das suas medidas. Então isso não é como eu posso dizer, isso não é algo supérfluo. Então se você tem condições de fazer um karatê-gi sob medida, eu acho isso super válido, né? Então não há problema algum, né? Eu acho isso até algo que há um tempo atrás era muito difícil, né? Você, quem é da geração mais antiga, né, vai lembrar que a gente, para comprar, até para competição, você tinha que comprar, principalmente no catálogo, você tinha que comprar o karatê-gi, às vezes, 2 números maiores, né, e você fazer ajustes na barra da calça, na manga, né, porque era muito difícil você conseguir, né, dentro do Brasil era praticamente impossível você ter um karatê-gi sob medida. Então, hoje é uma facilidade que se tem e que as empresas têm isso disponível, né? Então eu acho que é super válido, né, o praticante de hoje ter essa possibilidade, né? Isso vai fazer diferença dentro do karatê dele? Isso, então, é muito pessoal, né? Então a gente não pode julgar que, por ser um dojo tradicional, eu sou obrigado a ter somente karatê-gi de lona no modelo dos anos 70, só isso não faz o dojo ser tradicional ou não, né? Simplesmente eu estou abrindo mão da modernidade, somente isso, né? Então o karatê-gi, né, se hoje eu posso ter um karatê-gi sob medida, ótimo, né? Não é isso que eu quero um karatê-gi mais, né, que seja mais dentro do que sempre foi, dentro do padrão normal. Ótimo também, eu acho que isso não faz, né, a escolha do karatê-gi, ela não faz do dojo ou da pessoa pior ou melhor do que o outro, né? Então eu acho que isso é muito pessoal. Os karatê-gis evoluíram bastante, né? Tanto as empresas japonesas como as empresas do Ocidente, mesmo as empresas do Brasil, oferecem, né, karatê-gi para cada desejo, né, para cada uso específico, oferecem karatê-gis de ótima qualidade. Então isso é também muito bom, né? A nossa arte marcial, ela está evoluindo também no sentido de materiais, né? Então nada melhor do que você ter à disposição escolhas, né, opções, né? Então e isso vai para todos os gostos e todos os bolsos, obviamente, né? Tem o karatê-gi que está ali, né, mais em conta, mais barato, mas também tem karatê-gi que é muito caro, né? Principalmente os importados, né? Você comprar um karatê-gi do Japão acaba saindo caro em função da importação, né? Então, se você vai para o Japão ou tem alguém que vá para o Japão e possa comprar o karatê-gi lá e trazer, vai sair, às vezes, até mais barato, né, do que um karatê-gi que você vai comprar por aqui, né? Então, tem para todos os bolsos, né? Desde o karatê-gi mais barato ali até o karatê-gi mais caro, né? Mas sim, eles são diferentes, o karatê-gi não é tudo igual, né? Então, isso é uma coisa que nós vamos pensar, né, somente quando nós estivermos, né, numa alta graduação, quando atingimos um grau de sabedoria tamanho, da qual a nossa vestimenta realmente não vai fazer diferença nenhuma dentro do karatê que eu pratico, né? Então, mas até lá, né, os karatê-gis, eles são diferentes, né, e é uma questão de opção, né? Cada um, né, tem o direito de escolher, né, o melhor karatê-gi para si,
né, e para aquilo que ele vai realmente utilizar, seja ele para competição, para um treino diário ou, né, para somente por questão de gosto, né, ter o seu, né, um Karate Gi diferente. Queria saber de você, né, se você tem um Karate Gi diferente, como você faz, né, para conseguir esse Karate Gi, às vezes, né, de forma importado. Também, se você concorda ou não concorda também com o que eu estou falando, também deixe o seu comentário. Só peço sempre que seja de forma respeitosa e educada. Afinal de contas, aqui é um canal de Budô e respeito à educação é algo primordial. Queria pedir também para vocês cumprirem todo aquele protocolo do YouTube, né? Curtam, compartilhem com o seu amigo, deixem o seu comentário. Isso é muito importante para nós, né? É sinal de que os nossos vídeos estão sendo relevantes, né? Que vocês estão comentando sobre os assuntos, né? Deixe também algumas sugestões, né? Eu sempre estou lendo as sugestões, né? Existem muitas sugestões muito boas, né? Agradeço, estão todas anotadas e aos poucos vamos colocando, né, os vídeos falando sobre essas sugestões. Queria pedir também para vocês se inscreverem no nosso canal. O nosso canal está crescendo, fico muito contente, né, com a repercussão, isso é muito importante, né? A nossa ideia é exatamente levar, né, a prática da filosofia do Budô, né, a mais pessoas, né, trazer curiosidades. Muitas vezes as pessoas não conhecem algumas coisas, principalmente relacionadas a diferenças culturais entre o Brasil e o Japão. Né, então, gostaria de agradecer de coração a todos os novos inscritos, né, já estamos com 1.040 inscritos, né, então é muito bom e eu fico muito agradecido. Nos vemos no próximo vídeo, até mais.